Olá, vamos para mais uma aula de estrutura de dados. Na aula de hoje, continuando os fundamentos de estrutura de dados, vamos ao item 6, registros. Os registros, como falado nas aulas anteriores, é uma estrutura composta, e heterogênea, pois não obrigatoriamente os elementos dentro do registro são do mesmo tipo, ou seja, podem ser elementos de tipos diferentes dentro do mesmo registro. Cada elemento do registro é chamado de campo, então o registro é composto por diversos campos. E na programação a gente usa o termo struct, e pode ter aí na literatura a palavra estrutura para denominar os registros também. Aqui o exemplo de um registro para armazenar os dados de um funcionário, por exemplo, de uma empresa. Então, o registro funcionário compreende todos esses campos. O primeiro campo, que é o código, que é do tipo inteiro. O segundo campo, que é o campo nome, que é uma cadeia de caracteres. Aqui o sexo, campo 3, que é um caractere. E o salário, o campo 4, do tipo real. Notem que aqui é o nome do registro, funcionário. E é heterogêneo, tem diversos tipos de dados para definir esse registro. Um campo é uma área específica do registro, ou seja, a idade, é o nome, é uma parte que delimita ali uma variável específica, podemos dizer assim. E cada campo está associado a uma ED, como se fosse a declaração de uma variável, Então ela pode ser do tipo inteiro, caractere, ou mesmo uma cadeia, ou um outro registro, um vetor, um ponteiro, enfim, outra estrutura. A ideia aqui, que é importante dos registros, é que você vê aquele conjunto inteiro da memória, como uma coisa só. Ao invés de ter diversas variáveis para compor os dados de um funcionário, você tem um único registro que possui todos esses campos. Então você tem todos os registros em um único lugar, visto como uma coisa só, e você pode ainda acessar cada campo de maneira individual. Então dentro do registro você pode manipular cada campo de maneira individual, como se fosse uma variável comum. Aqui um exemplo, Aqui a leitura de dados de um funcionário a partir de um arquivo de funcionários chamado func aqui. Então tem o arquivo, abrir funcionário, ler funcionário, passando o arquivo e o registro. Então o registro de funcionário compreende todos esses campos. Notem aqui os campos preenchidos com diversos tipos de dados diferentes, um inteiro, uma cadeia de caractere, um caractere e um número real ali com um ponto flutuante. Aqui é utilizando os campos, A gente utiliza o operador ponto, para acessar os campos. Então, funcionário, nome da estrutura do registro, ponto, código. Então, eu estou acessando o campo código dentro do registro funcionário. Aqui o ponto salário, estou acessando o campo salário dentro do registro funcionário. Então aqui, utilizando esse registro como base do exemplo, o funcionário.código vai mostrar aqui 0031. Funcionário.salário vai exibir na tela o valor 1000. Ok? Agora um registro com outro registro. Por exemplo, temos o registro cliente. O cliente tem o campo código, o campo nome e o campo endereço, que é um outro registro. Aí o endereço, o registro endereço, possui rua, número e CEP. Então o registro endereço tem outros 3 campos. E aqui está dizendo como é que eu vou acessar a rua de determinado cliente. Então você vai lá, a rua, utilizando o operador ponto, Então, cliente.endereço.rua. Então, a rua está dentro da estrutura endereço, que por sua vez está dentro da estrutura cliente.
ok? Então você pode utilizar aí como campo um tipo de dado que seja um outro registro. Então vamos lá, como nós vamos programar em C os nossos registros, né? Os nossos structs. O primeiro passo é definir o struct, ou seja, o modelo do nosso registro. Para isso a gente usa a palavra reservada struct, o nome desse struct, no nosso caso o funcionário, e entre chaves nós vamos colocar o conteúdo, né? Ou seja, como deve ser o modelo. Então sabemos que tem o código, o nome, que é uma cadeia de caracteres, o sexo, que é um caractere, e o salário, que é do tipo float. Ou seja, aqui nós definimos o nosso tipo, né? O nosso struct, o nosso modelo. O próximo passo é declarar uma variável desse tipo. Então nós criamos aqui a variável func, que é do tipo funcionário. Lembrando que o tipo funcionário possui aqui todos esses elementos do modelo. Então aqui nós temos a variável alocada para func. Então lá vai ter o espaço para todos esses campos dentro da variável func que pertence ao tipo funcionário. E por fim, como vamos utilizar? Então nós estamos fazendo a atribuição de 1.200 ao campo salário da variável func. Então aqui no final nós temos a manipulação dos campos. Então sempre que for utilizar uma estrutura na linguagem C, passa por esses passos. Define a struct com os campos que ela deve ter, declara a variável do struct, aquele que você vai utilizar, e por fim você pode manipular os campos. Para ficar mais claro, vamos dar um exemplo aqui na linguagem de programação. Nós vamos declarar uma estrutura para armazenar o nome e idade de uma pessoa. Ok? Então vamos declarar primeiro passo a estrutura. Depois vamos construir uma função que solicite os dados da pessoa ao usuário. Então essa função retorna um tipo pessoa. E escrever um procedimento para exibir os dados dessa pessoa, né? Então nós vamos receber como parâmetro esse tipo pessoa e exibir na tela os campos do registro. Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos declarar o registro, né? Struct pessoa. Então, palavra reservada struct, o nome da estrutura, pessoa. Abre chave, dentro das chaves aqui a gente vai colocar os campos. Campo nome, 50 caracteres, e campo idade do tipo inteiro. A função preenche pessoa, que é do tipo, ele retorna um tipo pessoa. Na linguagem C, nós temos que repetir a palavra struct para usar o tipo criado, né? Então aqui, essa função retorna uma pessoa. Aqui dentro, declaramos uma variável P, que é do tipo pessoa, né? Então a variável P é do tipo pessoa. Então P tem todos os campos, nome e idade. Então aqui a gente tem o espaço de memória daquele formato de registro. Aqui eu utilizei printf e scanf para facilitar o exemplo, né? Lembrando que o scanf para leitura de texto tem muitas limitações, você pode usar outras funções para isso, mas para facilitar o exemplo, né, para fins didáticos, o scanf %s serve bem. E aqui retorna P, ou seja, aqui eu vou colocar o nome, colocar a idade, atribuindo, né, nome e idade para o registro P, e aqui retorna P. Então, nesse momento, nós temos a variável P com todos os seus campos preenchidos, porque foi feita a atribuição de idade e nome. E por fim, o procedimento, né, para exibir uma pessoa. Então, exibir pessoa é um procedimento, portanto, não tem retorno, void. E aqui está lá, recebendo como parâmetro o registro, né? Então, ele recebe uma pessoa P. Notem que aqui poderia, do mesmo jeito que seria uma variável comum, como receber um inteiro, um float, né? Então, nome do tipo.
Então, o tipo pessoa, nome da variável P. E aqui mostrando nome e idade, utilizando o printf, então p.nome para exibir o campo nome, p.idade para exibir o campo idade. Aqui deixei uma ideia de exercício para praticar, né? Declarar um vetor de 5 pessoas, o vetor de pessoas com 5 posições, criar uma nova função para receber os dados, né? Então, utilizando a função que a gente já criou, você pode criar uma nova função para receber o dado de 5 pessoas diferentes para adicionar no vetor e criar um novo procedimento para exibir todas as pessoas do vetor. Para praticar, tem esse exercício. Ok? Isso é tudo. Até a próxima aula.